Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero falar sobre as conversões de ex-protestantes ao chamado catolicismo romano. Para a igreja romana foi um grande ganho, né? Mas eu não quero falar necessariamente dessas conversões, né? Eu quero falar, assim, o que eu quero falar é do modus vivendi, do modus operandi desses convertidos para a igreja romana. Claro, é muito bom que essas pessoas saiam de um sistema religioso menos bom para um sistema melhor. É ótimo, né? Que essas pessoas abandonem o fanatismo religioso e tal. E assim, o que eu vi nos testemunhos de ex-protestantes é que eles, os protestantes, né, os fiéis, são doutrinados, verdadeiramente doutrinados. Então os pastores são doutrinadores. Então essa turminha, né, que apoia o Bolsonaro são protestantes, né? A maioria que apoia o Bolsonaro são protestantes, pastores, líderes, né? A chamada bancada evangélica, ela é de ultradireita, apoia as ideias do Bolsonaro, enfim. Então, essa turminha que vive falando, né, que a esquerda é doutrinadora, que os professores, né, são doutrinadores, na verdade eles estão apenas projetando aquilo que eles são, porque os verdadeiros doutrinadores são os protestantes. Porque no testemunho desses ex-protestantes, que eles falam assim, eu criticava a igreja católica sem saber o que era a igreja católica, eu nunca conheci a igreja católica, eu não podia ler livros da igreja católica, eu tinha preconceitos contra a igreja católica, quando me ofereceram livros dos católicos, eu falei, eu não leio livros de autores católicos, né? Eu pensava que católico era tudo burro. Então, ou seja, muitos protestantes o são por meros preconceitos, né? Porque nunca se deram o trabalho de investigar por si próprios. Aqueles mais corajosos dentre eles tomaram a iniciativa contra tudo e contra todos e foram, né, estudar a igreja romana e viram que não era nada daquilo que os pastores tinham ensinado sobre a igreja romana, né? E aí acabaram uma hora entrando em ambivalência, né, naquele estado, é, a igreja romana é verdadeira, mas eu tenho um sentido de pertencimento àquela igreja, então aquela ambivalência aí, claro que não é a parte das ambivalências desses ex-protestantes, penderam, né, para o que eles consideram verdade e entraram na igreja romana. Legal, né? Legal, até aí, beleza. Mas, né, o que eu quero falar da conversão, né? Mas quando eu falo da conversão, não estou falando de mudar de um sistema de crenças para um outro sistema de crenças, né? Eu quero falar da conversão, daquela conversão pregada por Jesus no Evangelho, que no Evangelho está em grego lá, quando Jesus fala convertei-vos, né? Metanoia, né? A metanoia, traduzindo para o português, era a mudança de mente, né? Ou seja, é mudar a sua vida, é você ter uma outra visão de vida, é mudar o seu ser, é como você se transformar numa outra coisa, é deixar de ser o que era para se transformar numa nova criatura. E é aquilo que aconteceu com a pecadora que enxugou os pés de Jesus, banhando com lágrimas, e é o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era publicano, ele era rico, ele praticava fraudes, e ele falou assim, olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, vou doar meus bens aos pobres, e Jesus falou, hoje a salvação entrou nesta casa. Então, mudar, né, converter, no sentido que Jesus quer, converter é mudar a mente, é mudar a vida, é deixar de praticar coisas erradas para praticar coisas certas, e não só praticar coisas certas, mas ir além daquilo que é justo, né? Ir além daquilo que é justo. Se, se ser justo é bom, ser misericordioso é melhor, né? Então ter uma vida honesta, ter uma vida exemplar, né?
Esta é a verdadeira conversão, né? A metanoia, essa mudança de mente. Então, por que eu estou falando dessas conversões de ex-protestantes ao assim chamado catolicismo romano? Por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque existe uma frase, né, na nossa língua, não sei se em outras línguas também, há esta frase, mas aqui é muito comum as pessoas falarem, olha, eu saí de tal lugar, mas tal lugar não saiu de mim. Ou fulano abandonou tal, né, fulano abandonou tal coisa, mas tal coisa nunca abandonou o indivíduo. Fulano saiu de tal lugar, mas tal lugar nunca saiu dele. Então, pelo que eu percebo, né, muitos ex-protestantes que se tornaram membros da Igreja Romana, fiéis da Igreja Romana, eles abandonaram o protestantismo. Mas o protestantismo não os abandonou. Né? O que eu quero dizer com isso? Eles são falsos católicos, eles têm crenças protestantes? Não. O que eu quero dizer com isso é que eles têm a cultura protestante, né? O modo de ver protestante. Então, o protestantismo, culturalmente falando, tem uma cultura individualista. O protestantismo prega, prega o conservadorismo na moral, prega o liberalismo econômico e até o ultraliberalismo econômico, né? O American Way Life, contra qualquer ideia de progressismo na economia, na moral. A moral tem que ser aquela moral, sabe, estrita, enfim. Então, todos esses ex-protestantes carregam essa cultura e trazem para dentro da Igreja Romana. Aliás, há setores da Igreja Romana que têm essa cultura protestante, né? Essa cultura protestante. Porque a Igreja Romana, ela não, ela na Idade Média e até na Idade Moderna, ela não era tão moralista e a economia que a Igreja Romana defende não é a economia de mercado, como tem muitos ex-protestantes que se tornaram membros da Igreja Romana que aderiram, né? Aderiram não, continuaram seguindo firme na defesa da economia do livre mercado, né? Então, o que acontece? Eles saíram do protestantismo, mas o protestantismo não saiu deles. Então, vendo esses vídeos de ex-protestantes, eu estava vendo vídeos de uma ex-protestante que tem um canal que faz resenhas de livros e ela defende, né, essas pautas. Por exemplo, ela fez um vídeo contra o ambientalismo. Fez vídeos criticando Paulo Freire, o socioconstrutivismo, né? Até falou de espantalhos, né? Quando citou Piaget, Vygotsky e tal. Então, falou a favor do homeschooling, né? Falou a favor do homeschooling, de todas essas coisas. Então ela tem essa pauta, né, conservadora na moral e liberal em economia, né? Então homeschooling, fala contra o ambientalismo, contra o socioconstrutivismo, que são ideias, fazem parte, né, do mundo cultural protestante. Então, no caso dessa moça, hoje ela acredita nos sete sacramentos, acredita na Santíssima Trindade, aceita as imagens, então ela aceita toda a doutrina da Igreja Romana, mas a sua cultura é protestante. Então ela saiu do protestantismo, mas o protestantismo, infelizmente, não saiu dela, porque pelo que eu pude perceber, né, ela economicamente ela tende a ser liberal em economia, né, para defender, né, pautas da direita e tal. Inclusive, né, ela lê muitos livros
de editoras conservadoras, sejam da Igreja Romana, sejam de outras editoras, né? Então, por exemplo, a Igreja Romana tem a doutrina social da Igreja. Eu não vi nenhum desses ex-convertidos falar de Leão XIII, da doutrina social da Igreja, de Monsignor von Ketele, do distributivismo, né, do Hilaire Belloc e Chesterton. Não vi nada disso, né? Essa gente não conhece, por exemplo, o padre Van Gestel, né, o holandês Gestel, padre dominicano, que fala da doutrina social, que realmente que a igreja quer que os estados intervenham na economia, que paguem salários justos, né, para os trabalhadores, né? Enfim, então é isso, né, que eu queria falar para vocês, não vou me alongar mais do que o necessário, ok? Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí um joinha, isso é importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, aperte o sino de notificações para ser avisado, para ser avisada de novos conteúdos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe aí seus comentários. E até o próximo vídeo. Fui!